tipo de produto, e aí está declarado a informação nutricional de cada um dos itens. Então, como vocês podem ver, a porção dele varia de acordo com a gramagem do próprio chocolate, e aí é sempre para uma unidade, que é o que tem dentro da caixa. E aí, aqui para os ingredientes, eles fazem individual também, tá? Então, vai ser 1 a 1, e por isso que a caixa inteira também tem mais coisas escritas por aí. Mas eles fazem bem pequenininhos. A única coisa que eles mantêm, porque é por padrão da legislação, é o tamanho dos alergênicos, que tem que ser maior do que a lista de ingredientes em si, para poder ter destaque para a galera que é intolerante ou tem alergia nesses casos, tá? Mas essa tabela da Nestlé está perfeita, até porque é a Nestlé, mas é mais um exemplo para vocês entenderem como ela deve ser feita e como ela tem que ficar na caixa, mesmo sendo uma caixa vermelha, o fundo está branco, a letra está preta, tem a formatação de borda também, que está certa, o tamanho do número, e por aí vai, tá? Então, eles fizeram, foi uma adequação bem legal, e essa é uma dos exemplos que eu mais gosto de mostrar. Vamos lá. A Nath tinha me mandado de uma pizza, é uma pizza, e aí eu fiz só para a massa do produto dela. Eu coloquei vários valores aqui, só que se eu deixar tudo 5, vai acabar que os valores vão ficar batendo e a gente não vai ver diferença. Deixa eu colocar uns números aleatórios aqui. Senão a gente não verá diferença. E aí, como é que funciona a planilha? É igual a que vocês têm aí para fazer. Então, eu coloquei os ingredientes da massa. Nesse caso aqui, são 11 ingredientes. E aí, esses 2 clarinhos, eles estão clarinhos assim porque eles fazem parte de um outro ingrediente. E lembrando que a água não se declara na hora de fazer toda essa formatação, tá? A água não entra aqui nessa conta, porque a água, ela só vai entrar mesmo no rendimento da receita, porque aí ela vai fazer diferença. Fora isso, ela não faz diferença, tá? Então, eu coloco aqui os meus ingredientes, pego o valor da taco, ou pego o ingrediente que o cliente usa. Ele usa o sal do cisne, ele usa óleo de soja, eu não faço ideia de quem tem óleo de soja mais, da Lisa. Então, ele usa esses ingredientes, você pode pegar a tabela nutricional do fornecedor, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas e se ele mudar? Não tem problema. Por isso que eu sempre opto por fazer taco, porque são poucos os clientes que não trocam o produto. Óleo de soja é uma commodity, então eu posso encontrar um óleo de soja que faz a mesma coisa e que está R$2 mais barato por litro. Ele vai preferir o que está R$2 mais barato por litro. Então, escolham sabiamente como fazer. Mas, por exemplo, goma xantana também acaba sendo por preço, eles escolhem por preço. Mas psyllium, geralmente, eles não escolhem, porque psyllium é muito individual, alguns funcionam na massa, outros não funcionam. E aí, aqui, por exemplo, eu usaria o do fornecedor e não usaria taco. E assim por diante. É mais uma coisa bem intuitiva quanto a escolher se vai ser para o taco ou não, e também por confiança do seu cliente, entender com ele, sentar e falar assim, tá, você usa esses ingredientes, mas você usa sempre do mesmo fornecedor ou não? Você troca conforme você encontra mais barato. Se ele falar que troca, vai pela taco, faz um padrão, porque uma média de erro sempre é aceitável, dentro da legislação tem uma tolerância que é permitida, então não tem problema nenhum ter essa variação de erro. Se eu não me engano, na legislação, vamos procurar aqui. Acho que é 20%, 30%. Não é aqui, é na RDC. Vamos lá, tolerância. No artigo 33 fala quais são as tolerâncias, então não podem ser, por exemplo, para valor energético, carboidrato, açúcar, gordura, sódio e colesterol, o alimento não pode ser superior a 20% do valor declarado no rótulo. Então, é aceitável, 20% é bastante ainda, na minha opinião. Então, tá tudo bem vocês errarem por poucos, porque está previsto em legislação, justamente por causa dessa mudança de fornecedor. Aí aqui
a Nath me passou um PDFzinho, um Wordzinho do que é o cliente. E aí o que eu mostrei lá para vocês é que eles usam um levain. Ele é para ajudar no crescimento da massa de pizza, e aí essa é a formulação dele. Coloquei as quantidades que foram me passadas, então utiliza tudo isso na receita. E rende uma massa, está escrito aqui embaixo, uma massa de 700 gramas. Então, eu coloquei os 700 aqui. O que são esses cálculos? Até agora eu não calculei nada, eu só coloquei a informação e alimentei a minha tabela. E lembra de sempre fazer por 100 gramas, tá? Porque seguir padrão taco. Agora é mais fácil, porque a gente consegue encontrar nos fornecedores o padrão por 100 gramas, mas antes a gente fazia manualmente na calculadorazinha para fazer realmente quanto tinha em 100 gramas, porque aqui é sempre para 100 gramas e nunca pela porção, tá? E aí ele faz a soma final aqui de quanto vai. Então, por exemplo, aqui eu tenho 51 miligramas de sódio, eu vou ter 60 gramas de açúcar total. Na verdade, açúcar não pode ter mais do que carboidrato, né? Mas tudo bem, deixa eu aumentar aqui. Pronto. Porque, como eu expliquei no teórico, açúcar adicionado está dentro de açúcar total e açúcar total está dentro de carboidrato. Então, tem que estar coerente esses valores. Deixa eu só aumentar aqui, porque senão vai ficar uma loucura isso aqui. Pronto. Vamos lá. Aí aqui agora eu acho que já começa a parte de cálculos. Ele desce sozinho, porque é uma célula de igual, tá? Então não tem muito problema quanto a isso. E aí, para o valor total, o que ele calcula? Ele vai pegar o meu valor do valor energético, então é MAN4. Quem é MAN4? A MAN4 são esses dois valores. Então, vou multiplicar o valor energético da farinha de arroz vezes a quantidade que ele usa na receita, dividido por 100. Por que eu estou fazendo por 100 aqui? Porque eu preciso voltar o valor. Aqui eu estou colocando por 100, aqui agora eu preciso voltar o valor para ele voltar ao inicial dele. Então, nesse caso aqui, tem 160 calorias aqui na fécula de batata. E aí ele faz isso automático para todos eles. Eu vou passar essa planilha para vocês, então vocês vão poder estudar a fundo. Mas, basicamente, ele faz a mesma conta para todos os itens. Então, ele vai em todas da farinha de arroz, depois ele desce e multiplica aqui e divide por 100. Esses são os meus ingredientes, então é a quantidade total que eu tenho, tá? Então, isso aqui está pronto. Eu coloquei até 24 itens, é muito difícil algum ultrapassar isso. Mas se ultrapassar é só adicionar a linha, até porque aqui do lado não tem nada, então não interfere no seu cálculo. E aí embaixo, como sempre, é necessário fazer somatória. Por quê? Porque vocês vão utilizar essas informações aqui embaixo para calcular tanto porção quanto para valor diário. E aí aqui que está o pulo do gato, porque antigamente a gente tinha menos coisas para calcular, tá? E agora a gente tem muita coisa para calcular, e é por isso que é bom sempre deixar automatizado, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei que o tamanho da porção é 160, porque ele me fala que vai render 160 gramas de massa, tá? Porque provavelmente assa, e aí ela perde água, e aí ela vai perder em torno de 10 a 12% de água em massa de pizza, é normal. E aí eu coloquei que a minha porção é 160, porque é para uma massa de pizza. Isa, por que tem o 100 embaixo? Porque é obrigatório agora a gente fazer por 100 também. Então, geralmente, nesse caso aqui, eu só peguei o valor de proteínas para fazer valor energético, tá? Eu tô falando de valor energético. O valor de proteínas, carboidratos, gorduras e fibras. E a novidade é que agora fibras entra no valor do cálculo de caloria que a gente consome no dia. Perante a nova legislação. E aí, como é que eu faço a conta? No caso de fibras, eu pego o valor total que eu tenho aqui. Cadê o... Tá aqui pro lado. Cadê? Onde que eu tô pegando essa informação? Aqui. Eu pego a quantidade de fibras que eu tenho, multiplico pela porção e divido pelo rendimento da massa. Então, para todos eles é a mesma fórmula. A única coisa que aqui eu só estou fazendo, teoricamente, uma regra de 3, né? Que se para tanto eu tenho tanto, para outro tanto eu vou ter tanto, entendeu? Isso aqui é o que eu tenho para 700 gramas, para 160 eu vou ter quanto? É basicamente isso que ele está fazendo, uma regrinha de 3.
E aí, para valor energético, o que vai mudar, porque vocês podem ver que é uma fórmula maior, porque ele tem que pegar tanto proteína, quanto carboidrato, quanto gordura, quanto fibra, e multiplicar pelo fator de conversão de caloria. Agora, a novidade, antes a gente tinha só esses 3, e aí a novidade é que entram todos esses, então vocês vão precisar separar, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo de bebida alcoólica, álcool também pesa agora em caloria, e é por isso que as bebidas estão vindo com caloria, porque elas precisam declarar, e álcool é calórico. Ácidos orgânicos, e aí aqui entra a parte de edulcorantes, tanto naturais quanto não naturais. Então, aqui está entrando, no caso, os polióis. Os polióis hoje têm peso no fator de conversão. Então, vocês vão precisar fazer uma coluninha aqui nova para poder fazer o fator de conversão dos polióis. E aí, aqui embaixo, as fibras. Esse valor que está sendo calculado aqui, ele está usando o valor... Opa, aqui. Aqui, o valor de fibras que está sendo calculado, que é a K62, é vezes as fibras solúveis, num geral. Eu coloquei o de 2. Se vocês tiverem polidestrose na formulação, aí tem que multiplicar por 1, tá? Então, vocês vão precisar fazer uma conta à parte para a parte de edulcorantes, e hoje está muito em alta utilizar esses produtos no produto final. Então, é ficar atento para poder fazer o fator de conversão corretamente, tá? Mas aqui, para o tradicionalzão do que a gente está acostumado, a planilha acaba calculando sozinha. E aí, aqui eu deixo todos os valores de referência, que eu, no caso, está nessa planilha também, que eu chamo de base. É mais para vocês poderem entender que tem aqui, mas também tem informação na base para a gente saber tudo que a gente está calculando em outras formas. Nesse caso, é pizza, então ela está dentro do meu grupo 1, que é o grupo de panificação. E aí, se eu descer aqui embaixo e filtrar o grupo 1, ele vai mostrar tudo que tem no filtro 1. E aqui também tem massa para pizza, que seria, no caso, a porção seria 40 gramas, que é o tamanho da porção. Massa para pizza. Eu perdi a massa para pizza. Aqui. Massa para pizza, que o tamanho seria, que a porção seria 40 gramas. Nesse caso, X fatias. Por que eu fiz 160, então? Porque eu acho que essa pizza que a Nath tinha me passado é tipo uma pizzaria. Ou não a pizza pronta, embalada para consumo. Porque a pizza para pizzaria, eu preciso saber da massa. Para eu apresentar para o meu cliente que aquela pizza inteira tem X calorias. Posso apresentar por fatia? Pode. É só você vir aqui, então, nesse caso, para massa de pizza, vir na de cálculo e mudar a porção de 160 para 40. Pronto, agora eu tenho tudo calculado para 40 gramas. Isa, essa vai me render... Ele fala quantos rende em fatia? Não, ele só fala que vai render 4 pizzas mesmo. Mas então a minha pizza rende 8 fatias. Então sua porção é 8... a sua porção é 8 fatias de... Peraí, vamos fazer o cálculo aqui. 160 dividido por 40. São 4 fatias, nesse caso. Então, você pode fazer da forma que você preferir, depende de quem é o consumidor final, depende de como também o seu cliente quer apresentar. Isa, ele vende tanto a pizza inteira quanto a fatia, então tem que fazer por fatia. Não, Isa, ele só vende a pizza inteira, então você pode fazer pela pizza inteira. Isso aí é análise mesmo do cliente final, tá? E aí aqui eu fiz o cálculo tanto para a porção de 40 gramas, quanto para de 100 gramas, então ele vai calcular a de... como eu mostrei aqui, e a de 100 gramas ele faz o mesmo cálculo, como vocês podem ver. E tudo puxando do valor que vocês colocam aqui. O de 100 não precisa alterar, vocês alteram o tamanho da porção mesmo. E aí aqui embaixo é o valor diário. Então ele vai calcular os valores diários baseados no que vocês precisam aqui. E aí a quantidade da porção ele já vai copiar do que está aqui. E é isso aqui que vai acabar mudando. Lembrando que para açúcar total não é estabelecido o VDR ainda, a legislação não fala quanto a gente pode consumir de açúcar total, então ele sempre vai estar um quadradinho em branco, nunca um risquinho, nunca nada, ele tem que estar apresentado dessa forma, branco, vazio, para mostrar que, teoricamente, a gente não deveria consumir açúcar total, né? A gente não deveria... E açúcar adicionado, eles estabelecem um limite de 50 gramas por dia. Então, agora eu vou fazer o cálculo baseado nesses valores aqui, que é o meu anexo... Deixa eu voltar aqui.
que é meu anexo 2. Então, para o valor diário, eu tenho que consumir 2.000 calorias, eu tenho que consumir 50 gramas de proteína, 300 gramas de carboidrato e por aí vai. E é com base nesses valores que eu vou calcular o meu VDR, tá? Aqui. Então, se para 40 gramas eu tenho 27,1 e eu tenho que consumir 2.000 calorias, o quanto isso representa em porcentagem para mim? Representa 1,4. Show. Isa, por que você deixou uma casa depois da vírgula para todos? Porque a gente vai descobrir nesse momento se arredonda para cima ou para baixo. Vocês podem colocar a função arredondar para cima ou arredondar para baixo, ou vocês podem selecionar para mostrar só uma casa. Quando eu seleciono para mostrar só uma casa, ele arredonda porque ele, igual eu tinha explicado para vocês, casas menor que 5 é para baixo, maior que 5 para cima. Ele faz isso. O Excel faz automático. Eu que não confio, e eu preferiria também que vocês não confiassem, que vocês conferissem 1 a 1. Porque é uma maneira de vocês confirirem o que vocês estão fazendo, para ver se não tem valor muito absurdo. E 2, porque alguns dos itens vão ter que declarar vírgula alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu venho aqui no anexo... não sei, vamos vir no sumário que é mais fácil. Aqui, ó, regras para arredondamento. Eu coloquei só de porção? Ixi, acho que eu coloquei só da porção. Depois eu arrumo antes de mandar para vocês. Tá. Tá, regra de arredondamento. Eu não coloquei aqui, mas a gente olha aqui na instrução normativa. Aqui. Parece que eu tinha mostrado isso ontem. Para valores menores que 10 e maiores iguais a 1. Para maiores que 10, está tudo bem, é só declarar o número inteiro, então não tem muito o que se preocupar. E para valores menores que 10 e maiores ou iguais a 1, quando a segunda casa decimal for menor que 5, tem que manter a primeira casa. Então, se for 3,4, você tem que declarar 3,4. Quando a segunda casa decimal ela for maior ou igual a 5, você tem que arredondar uma casa para cima. Então, isso aqui ele está falando da segunda casa decimal. Então, manter... Aqui. Vamos abrir aqui. Se tiver 3,48, por exemplo, você vai arredondar, você vai manter a primeira casa. Já até esqueci o que é. Quando for menor... Maior ou igual a 5, você vai arredondar uma unidade. Então, nesse caso, que é 3,48, ela vira 3,5. Se fosse 3,43, você deixa 3,4. Basicamente, é isso que ele faz. Então, você tem que apresentar essa casa decimal, porque da mesma forma que estava seguindo. Então, por isso que eu sempre deixo a casa decimal à amostra nesse caso. E aí, confere linha a linha, mão a mão mesmo. 1h vocês acabam decorando isso aqui, porque de ler e fazer acaba decorando, mas arredondamento geralmente fica expresso aqui. Eu não sei por que eu não coloquei aqui. Eu tinha certeza que eu tinha colocado, mas depois eu dou uma olhadinha. Tá, então para calcular a tabela, basicamente é isso. E aí, para fazer a tabela, o que eu fiz? Eu já deixei expresso aqui como tem que ser. Opa, tem um erro meu aqui. Não se declara porções após o número. É sempre assim, tá? Porções por embalagem. Nesse caso, a gente está... Vamos supor que é uma embalagem de pizza. Então, ele está fechando... Ele vai ser uma embalagem, então tem uma porção por embalagem, tá? E a porção é 160 gramas. Medida caseira, você declara... você tem que olhar no que é a medida caseira. Nesse caso, eu acho que você pode declarar... Pizza. Tá? E aí, não, Isa, eu quero declarar por fatia. Então, a sua porção vai ser 40 gramas. Uma fatia. Quantidade de fatia, 4. Tá? Então, é assim que vocês vão declarar. Eita, eu não coloquei a fórmula aqui. Tá. Depois eu puxo ali.
Mas aí é só basicamente puxar os valores que vocês conseguiram calcular aqui para a tabela. E aí, o que a gente fazia? Essa aqui, ela calcula manual, então ela vai vir um valor apresentado com vírgulas, tá? No caso, ela não veio, não tá vendo com vírgulas. Aí, assim, ela tem que apresentar assim. E aí, aqui, manualmente, você coloca. Nesse caso aqui, deu 67,8. Então, aqui é 68. Um monte de casa depois da vírgula. Aqui deu 1,4. 1,4 é menor que 1 se é... Para valor diário é diferente, né? Tem que olhar aqui. Para valor diário... Cadê os de valor diário? Tá. Não, para valor diário é a mesma coisa. Arredondamento é a mesma coisa. Tá, nesse caso, para valor diário é sempre declarar número inteiro, e nesse caso, declara 1. Sem vírgula aqui, tá? Opa, não é aqui, não. É aqui. Nesse caso, declara 1. Isa, aqui deu 1,4 gramas de proteína. Valores menores que 10 e maior que 1 tem que declarar a casa decimal. Vocês têm que ver o que tem depois daqui. – 1,36. Se é maior que 6, por isso que ele arredondou para 1,4, então você tem que declarar 1,4, então você vai colocar 1,4. E aí é por isso que eu prefiro fazer dessa forma, eu vou olhando e vou fazendo, e vou vendo onde pode ter erro, como, por exemplo, sei lá, deu 50 gramas de carboidratos e deu 52 de açúcares totais. E aqui deu 50. Pô, tem alguma coisa errada, entendeu? Porque seu produto ele não pode ser constituído só de açúcar adicionado e não pode ter mais açúcares totais. Se aqui fosse 50, aqui 46, aqui 42, tá, aqui eu posso confiar. Realmente está certo o valor. Então, são coisas que fazem a diferença e que eu acredito que seja melhor você fazer manual. Vocês seguem o que o coraçãozinho de vocês mandarem. Mas basicamente é isso para fazer uma tabela, não tem muito segredo. Então, colocou os valores e deixou ela calcular, não precisa nem validar, sabe? Porque tá tudo aqui, toda a base tá aqui de cálculo. E aí, o que eu fiz para eu me sentir um pouco mais seguro? Eu fiz esse sumário. Esses aqui são todos os anexos da Instrução Normativa 75, tá? E aí, alguns eu deixei dentro por exemplo, o tamanho das porções. O tamanho da porção tá aqui. VDR para fins de rotulagem nutricional para fins especiais. Então, tem alguns alimentos que têm um VDR diferente, mas, assim, é muito difícil a gente fazer tabela desses itens, por isso que eu não coloquei. Mas, por exemplo, eu quero saber o limite de açúcar. E aí, eu clico aqui e eu consigo ver. Aí, como é que vocês vão declarar FOP, né, nesse caso? Na tabela, nesse caso, vamos supor que deu, para 100 gramas, deu 42 gramas de açúcar adicionado. Tá? Então, eu venho aqui... tá, tem que ser... Se for maior ou igual a 15 de açúcar adicionado por 100 gramas de alimento, então eu tenho que declarar. Opa, eu já vou ter que botar um FOP no meu rótulo. Ok, vi isso. Gorduras saturadas, vamos ver. Vamos inventar número. 3 e fibra e sódio 500. Tá, eu tenho 3 gramas de gordura saturada no meu alimento em 100 gramas, tá? Tô sempre olhando para 100 gramas. Eu vou precisar declarar gordura saturada? Não preciso, porque é menor que 6. Então, show. Eu só tenho que, por enquanto, declarar açúcar. Sódio, quantidade maior ou igual a 600 miligramas por 100 gramas de alimento. No meu produto é 500. Tá dentro. Não preciso declarar o FOP. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e achar de açúcar adicionado. Eu tenho 2 formas de declarar, vertical ou horizontal. Geralmente, o pessoal prefere horizontal, por caber melhor dentro do produto, mas também você pode declarar assim. Eu já vi dos dois e esse esqueminha. Isa, o que é o de bônus que eu preciso avisar para o meu cliente? Que eu preciso, no caso, oferecer, pagar um pouco mais para a gente fazer isso. Isso aqui. Isso aqui é chato, isso aqui tem que ser pensado, isso aqui tem que ser visto. Então, eu falo que agora a tabela nutricional ela custa cara justamente por declaração do FOP. Isa, por quê? Por causa dessas medidas, cara. Ela não pode estar fora. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de uma pizza, vamos supor que ele tem
60 centímetros quadrados de tamanho da embalagem da pizza. A minha pizza tem 60 centímetros quadrados. Tá, se ela tem 60 centímetros quadrados, ela tá nessa parte de painel entre 35 e 100. A quantidade de bloco informativo do meu produto é de 2 blocos, porque eu só vou declarar açúcar adicionado. Então, eu tenho que declarar 3,5%. Tem que ocupar 3,5%. Então, 60 vezes 0,035. O meu tamanho aqui do açúcar adicionado tem que ser 2,1 centímetros quadrados. Então, isso é o primeiro ponto, tem que ser desse tamanho. Ah, Isa, como é que eu vou saber? Literalmente medindo, tá? Medindo. Não sei se vocês têm costume de usar Corel, essas coisas, então esse é o momento do marketing entrar e ajudar vocês com isso, porque lá é muito mais fácil medir tamanho e dimensão. E aí, conforme sabendo disso, que você ocupa só 3,5%, você também sabe que você tem um tamanho máximo de 9 pontos para declarar. O que é 9 pontos? Então, aqui eu vou escrever alto. A fonte que tem que ser... Aqui não mostra a fonte? Não, a fonte está no outro, né? Não tem problema. Ah, não, tem aqui, ó, fonte. A fonte é essa Arial aí, então tem que estar declarado em... Eu não sei se no Excel tem essa fonte, vamos olhar. Arial, aqui. Opa, errei. É esse Arial, tá vendo? Fica igual. E aí é 9 pontos. 9 pontos é isso aqui. Parece ser pequeno, né? E eu também acho que parece ser pequeno. Mas na tabela, numa embalagem, ele é significativo, ainda mais por ter fundo branco. E ele tem que estar dentro desse quadradinho aqui, tá? Dessa borda de fora. O açúcar adicionado ou sódio, nesse caso era açúcar adicionado, né, que a gente estava fazendo. O açúcar adicionado tem que estar em fundo preto. E aí, como é que a gente faz o restante? Como é que eu vou fazer as medidas de referência? Por isso que eu falo que vocês têm que ter um programa ou realmente aprender a fazer à mão. Porque aí, por exemplo, o seu Y vai equivaler à altura do A em alto em. Então, o seu Y vale, nesse caso aqui, ser médio, a altura desse A, e ver quanto tem. E o Z tem que equivaler à altura da letra do sódio, tá? Então, como eu escrevo sódio aqui em 9 pontos, sódio. E aí eu meço. Na hora que eu medir, eu tenho os meus valores tanto de Y e de Z, e aí eu consigo calcular o tamanho da margem interna, a distância que tem que estar os dois bloquinhos, tanto de... Deixa eu tirar ele daqui, senão... Aqui. Eu consigo calcular a margem interna, que é essa margem aqui que está em volta. Eu consigo calcular a distância que tem que estar os dois blocos. O módulo do título e dos nutrientes, então, essa distância aqui dentro do produto, dos cantos arredondados, tá vendo? Essa distância aqui tem que ser a mesma. A posição da lupa, então, tem que saber aonde ela vai estar. O comprimento do cabo da lupa, ele vai ser 1,3Y, espessura 2,6Z, sempre com bordas arredondadas, tá? Vamos lá, tamanho do elemento circular da lupa, aqui, o círculo da lupa. Elemento de conexão entre o cabo e a lupa, então, esse risquinho que fica exatamente aqui no meio da lupa. Tudo isso é preciso calcular e tem que estar de acordo com o padrão do produto. Isso é chato, não é legal ficar fazendo, mas leva um tempo e dá para automatizar também, tá? A partir do momento que você tem Z e você tem Y, você tem tudo. E aí aqui embaixo é o tipo da fonte, o alto em, então ele tem que estar na cor preta, do fundo branco, em negrito, em caixa alta, centralizado, então eu venho tudo aqui, eu faço isso, negrito, caixa alta, era centralizado, o que mais que eu falava? Fundo, cor da fonte preto, fundo branco. E aí a borda, ele tem que iniciar 2Y da borda direita. Então, quem é meu Y? Meu Y era o A, vamos pôr 1 milímetro. Então, ele tem que estar 2 milímetros dessa borda. O que é essa borda? Essa distância... Eu sumi com o negócio? Sumi. Essa distância aqui entre
Essa distância entre essa borda e o A, aqui tem que ter 2 milímetros. Chato, bem chato de fazer, mas coisas que pega a prática, sabe? Eu acho que o problema é a prática do produto, a gente ainda não está acostumado a fazer esse tipo de rotulagem nessa legislação, mas dá para fazer com as informações mais fáceis de serem encontradas, eu diria. Essa parte aqui é de arredondamento, e aí os modelos. Então, lembrando que tem que ter essa borda grossa, eu não coloquei aqui, mas dá para colocar automático, é só você vir aqui e colocar, e aí você coloca na grossura. Ah, Isa, como é que eu vou saber a grossura? Tem os requisitos daqui, olha, para formatação da tabela nutricional, é o anexo 12. E aí aqui ele vai falar, em algum momento vocês vão encontrar aqui o quanto tem que estar esse produto. Aí tem as fontes que tem que usar, o tamanho, o percentual, então vocês vão saber todos esses valores. Eu deixei padrão aqui, já está nesse padrão, mas assim, copiar e colar não é a melhor opção, porque você vai ter que adequar ela no produto. Então, mas pode ser que dê certo, não tem problema. Ou vocês fazem um Excel que dá para colar em cima. Sempre coloca a foto, e aí a gente cola em cima como uma foto também, para saber se elas estão iguais, mudando a opacidade da foto em si. Eu acho que era isso que eu tinha para falar de tabela. Nesse caso aqui, Nath, eram vários itens, então eu não sei se era um produto final pronto ou se era realmente o que eu falei, uma pizzaria. Mas se for um produto pronto, você pode somar tudo, colocar todos os ingredientes no cálculo, tá? Coloca tudo aqui, porque vai ser um item só, ele tem que comer junto, não dá para comer separado, então são coisas desse tipo que são levadas em consideração. Agora, não, Isa, para uma pizzaria, ele quer saber quanto tem de caloria nessa massa, porque depois ele mostra para o cliente que essa pizza tem X calorias. Também pode ser feito, depende muito mais do seu cliente final do que de vocês em si, tá? Acho que era isso que eu tinha para mostrar aqui. Pessoal, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, estou à disposição. Isa, eu só fiquei com dúvida ali na parte da tabela, aquela outra do lado que tu mostrou, a gente faz só pra tirar dúvida pra ver se os valores estão certos. Eu fiquei um pouco confusa. Mostrou duas. Isso, deixa eu mostrar de novo então aqui. Isso. Essa aqui, Nath, peraí, essa aqui, ela vem calculada automática, tá vendo? Porque ela puxa os valores do cálculo aqui embaixo. Então ela vai vir automática, então ela vai vir com casa depois da vírgula. E aí, o que eu fiz? Eu deixo a manual aqui justamente porque a tabela manual é para preencher conforme o modelo e as referências de arredondamento da consideração de zero. Então, nesse caso aqui, era 1,36, aqui 1,4. É essa tabela nutricional que vai estar dentro do seu produto final. Então, é ela que você copia. Essa aqui é só mais para referência mesmo, porque aí tá puxando os dados e aí você pode comparar e fazer bonitinho e colocar os valores bonitinho. Depois eu puxo a fórmula aqui dos valores. É só assim. E aí eu puxo aqui. Aí. Pronto. E aí, é porque aqui no açúcar total não tem cálculo. E aí, lembrando que aqui o açúcar total ele é sempre zero, tá? Ele é apresentado dessa forma, é uma caixinha branca. Se vocês quiserem colocar um fundo aqui para ninguém preencher e não sair errado, eu recomendo e depois tira na hora de passar para o cliente, tá? Porque vai que declare e tá errado. Era mais isso, Nath. Deu para entender? Aham. Sim, entendi. Outra coisa sobre a. Tu tinha comentado na outra chamada que daí tem o valor limite, que aí a partir dele que já é estipulado, se foi açúcar adicionado, se foi está elevado em gordura saturada, né? Aí, Isso. aí tá, a gente também entrega junto pro cliente aquele dali que tu estava ensinando a fazer, né? É Isso. obrigatoriedade entregar? É obrigatório.
Então, depois eu vou mandar para vocês. Depois as meninas presidente mandam um e-mail aqui no chatzinho para eu mandar para vocês a apresentação. Mas conforme, é que o teórico para vocês, né, já faz um tempo que eu dei, né? Mas lá na apresentação tem os alimentos em que não são necessários a apresentação da tabela da lupinha. E aí alguns alimentos não precisam, por exemplo, fórmula infantil. De cabeça, assim. Mas aqui, ó. Os alimentos que são embalados no ponto de vendas, frutas, hortaliças, gelos, eles não são necessários o FOP, tá? Na apresentação do produto. Mas o resto tudo precisa. Então, é muito difícil encontrar um alimento que não precisa ser declarado em FOP. Ele só não vai ser declarado se ele estiver abaixo do limite lá que eu mostrei. Então, por exemplo, o que a galera tem feito? Eu vou falar mesmo no geral. Por exemplo, um pão. O pão vai sal. Às vezes vai uma quantidade de sal um pouco alta, e aí ultrapassa esses 600 miligramas que é permitido por legislação. Então, ultrapassando esses 600 miligramas por legislação, ele tem que colocar uma lupinha lá na frente do produto dele. O que eles estão fazendo? Eles estão reduzindo o sódio com algumas tecnologias que tem hoje em mercado. Então, por exemplo, tem produtos hoje que são declarados como aroma, e no final das contas, eles são um regulador de sal ali do produto. Então, a reformulação de produtos, ela tem vindo bastante forte, justamente para não precisar declarar a lupa. Porque se está abaixo, não tem que declarar. Agora passou, tem que declarar, e declarar sem dó mesmo. Igual que eu mostrei dos chocolatezinhos. Eu acho que chocolate é o que mais... Chocolate, biscoito recheado e... chocolate, biscoito recheado e salgadinhos e snacks. São os mais difíceis hoje de não ter lupa. Todos têm e vai apresentar, porque não dá para reduzir essa tecnologia sem aumentar custo. Então, tem que estar disposto a pagar também no final das contas. E aí tem que declarar a lupinha quando estiver acima do limite e se não estiver fora dessas restrições. Isa, quando eu não declaro a lupa, quando também sua embalagem for menor que 35 centímetros quadrados, quando ela for muito pequenininha assim. Se ela for pequenininha, não cabe, então não precisa declarar. E aí tem muita gente que eles estão fazendo, diminuindo o tamanho, diminuindo a porção, para a embalagem ficar menor e aí não ter que declarar a lupa. Galera, brecha na legislação não tem, mas o que o ser humano é capaz de fazer para não entrar essa lupa, eles têm feito. Então, o que a gente tem visto é redução de tamanho de pacote de bolacha. As bolachas antes vinham com 90 gramas, agora a gente encontra até de 75 gramas no mercado, porque na hora que, para medir a da embalagem da bolacha, eles abrem, como se cortasse ela no meio, estica e mede. Deu menor que 35 centímetros quadrados, não precisa declarar a lupinha. Então, existem algumas situações que não precisam ser declaradas, e a embalagem pequena, quando estiver abaixo do limite, e algumas categorias que estão declaradas na legislação no primeiro anexo, é a primeira coisa que fala o qual não precisa declarar a lupinha. Entendi. Eu não sei se as gurias têm alguma dúvida da minha Jota. Eu não lembro quem... Eu lembro da... Eu não, por mim tá tranquilo. Por mim tá tranquilo também. Alguém da EJ da Gabi tá com alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, que esteja meio embaçado, assim, na questão de teoria mesmo? Até porque o cálculo em si não tem muito segredo, ele continua a mesma coisa, e aí só acrescenta, por exemplo, a fibra acrescenta, agora ela tem valor de caloria, mas outras coisas que vocês tenham dúvida mesmo, que vocês queiram saber. Se quiser que eu apresento de novo e explico mais algum cálculo novamente. Eu acho que vai pegar mesmo na hora que a gente for sentar e fazer, né? Que daí talvez gere algumas dúvidas. E aí eu recomendo que me chame, pode me chamar, não tem problema. Manda um videozinho ou manda uma foto e fala assim, Isa, não tá batendo, não tá dando certo. E aí eu respondo vocês, mesmo que rapidinho por áudio, para realmente ajudar vocês, porque é prática. De primeira vocês vão errar muito, e tabela não é um negócio fácil e legal de ser feito, tá? Demanda tempo. E eu vou repetir o que eu falei ontem. Façam uma nuvem, deixa tudo arquivado,
porque vai chegar muito projeto igual, e aí você pode usar como base um projeto anterior, justamente por causa disso, tá? Lá na AGE, a gente precificava a tabela de duas formas. Tinha o pessoal que vinha com uma tabela só, e aí ele pagava esse valor de uma tabela. E aí tinha um pessoal que, por exemplo, eles vinham precificar bolo. E aí bolo era bolo de cenoura, de chocolate e de abacaxi. A base era a mesma. Então, a gente cobrava o valor mais caro da primeira e as outras duas tinham desconto por ser a mesma base. Então, a gente não precisava ter tanto trabalho. Então, dá para fazer várias jogadas e promoções quanto a isso. E conforme vai entrando no projeto, mais prática vocês vão pegando. Lembra que isso faz total diferença para vocês ficarem bons. Então, decorar mesmo a legislação. O que eu puder fazer para ajudar vocês, vocês podem contar comigo. Tá ótimo, depender de nós. Aí tu vai disponibilizar para nós esse modelo em Excel? Eu vou mandar tanto a planilha em Excel quanto o PowerPoint que eu apresentei para vocês da teoria, porque lá também está bem explicadinho. E aí, no final da apresentação, eu coloquei todos os links. Então, coloquei os links das legislações, coloquei da TACO, coloquei de algumas perguntas e respostas que estão muito legais na internet. Então, vai estar bem prontinho para vocês mesmo. Eu já vou mandar. Eu vi que a Gabi mandou o link da EJ dela. Na verdade, eu vi e cadê ele? Ah, tá. Aqui. Eu já copiei o da EJ de nutrição. Pronto. Aí você me manda... eu tenho o seu pessoal, Nath. Eu não sei se você quer que eu mande no da EJ. O tanto faz para mim diferente. Eu mando para vocês depois todos esses documentos já redondinhos. E aí eu sei que a Gabi tem uma planilha já de Excel pronta, que ela faz o cálculo da tabela dela, e aí é só mais, Gabi, se adequar mesmo, então ver de onde eu estou puxando o valor, acrescentar a coluna, acrescentar a informação, para a sua planilha ficar redondinha também nesse quesito de FOP, tá? Eu vou fazer uma fórmula nova que eu acabei de lembrar, que é para vocês não esquecerem do FOP. Então, na hora que calcular a tabela por 100 gramas, vai destacar uma cor, falando, precisa declarar açúcar adicionado. Eu devia ter feito isso antes, mas eu não lembrei. Então, naquela aba de tabela, vai falar se vocês precisam colocar FOP ou não, tá bom? Tá, eu vou te mandar ali no pessoal mesmo o da EJ, porque meu computador tá meio dando uma bloqueada aqui, tá? Não tô conseguindo digitar no chat. Ah, não, sem problema. Você tem meu WhatsApp, fica à vontade. Não. Eu não escutei, Nath. Oi? Alguém falou alguma coisa? Cortou. Não, acho que não, só comentei que eu ia te mandar. Tá ouvindo? Por WhatsApp, foi isso? Isso. Perfeito. Não, sem problemas. Gabi, alguma dúvida? O pessoal da EJ? Acho que dúvida não. Só agradecer, Isa, porque realmente dúvida